a quinta leitura da Parashá de Beshalach, e o povo saiu de Mará, chegaram para Elima, e lá tinha 12 olhos d'água e 70 tamareiras, estacionaram ali próximo da água. 12 olhos d'água, por quê? Em relação às 12 tribos, aquilo ali apareceu, surgiu para eles 12 olhos d'água. E por que 70 tamareiras? Em relação aos 70 Zequinim, os anciões do povo de Israel. Eles viajaram de Elim e chegaram todo o povo para o deserto de Sin, que ficava entre Elim e entre o Sinai, no dia 15 do segundo mês, 15 de Ar, ao saírem da terra do Egito. Por que a Torá fala a data? Foi explicado o dia desse acampamento, porque naquele dia acabou aquelas massas que eles tinham feito ao saírem do Egito. E por isso eles vão precisar do man, do maná, do alimento divino, como já vamos ver. Daqui a gente aprende que eles comeram aqueles restos da massa 61 refeições, 2 refeições por dia, e o man, esse pão celestial, caiu no 16 de Ar e era no domingo, como está explicado no Tratado de Shabat. E o povo começou a reclamar, toda a congregação, sobre Moshe e Arão no deserto. Vailono, por que reclamar? Que acabou o pão, não tem comida. E eles falaram para eles, era melhor se a nossa morte fosse na mão de Deus, na terra do Egito, quando a gente estava sentado numa panela de carne, que a gente podia comer pão à vontade. Por que vocês trouxeram a gente para o deserto? Para matar esse povo todo aqui de fome? Miteno, muteno, gramaticamente, muteno é que nós morreremos. Era melhor a gente morrer. Não está falando substantivo nossa morte, sim a conjugação. Igual asoteno, hanoteno, choveno, voltarmos e assim por diante. Lachanot, estacionarmos. Não está falando do substantivo. Seria nós morrermos. Lamut anachna. E assim por diante. E disse Hashem para Moshe, eis que eu vou fazer chover para eles pão do céu, o maná, uma coisa totalmente celestial. E o povo vai sair, vai colher cada coisa no seu dia, ou seja, cada dia uma parte, para testá-lo se ele vai seguir a minha Torá, a minha lei ou não. Como assim? A necessidade de cada dia vai ser colhido naquele dia e não para outro dia. Não a ganância, não querer guardar mais. É o daquele dia. E confiar que Hashem vai dar no outro dia novamente. E para eu testá-lo se ele vai seguir a minha lei ou não, ou seja, se vão cumprir as mitzvot. Ainda não tinha as mitzvot todas da Torá, as mitzvot ligadas ao man, que é não deixar sobrar, não sair no Shabat para pegar o maná. Será na sexta-feira, eles vão preparar aquilo que eles vão trazer e vai ser duplo sobre o que eles colhem todo dia. Ou seja, chegar na sexta-feira vai ser 2 vezes. O que você vai pegar vai servir para comer na sexta e para outro dia para o Shabat. Quando eles iam colher, eles colhiam normal. Quando eles chegavam para preparar o maná para comer, eles viam que tinha o dobro em relação àquilo que era comum encontrar todos os outros dias da semana. Diz Urashi, está escrito assim, eles vão trazer e será o dobro, ou seja, depois que eles trouxeram só que vai ser o dobro. Quando eles forem medir, aí realmente vão ver, uau, é o dobro. Por isso que fala que eles colheram o dobro de pão. Na verdade, quando eles colheram, acabava se encontrando depois o dobro. Isso que está escrito que a brachá que Deus dava na sexta-feira, lechem yomai, meu pão para 2 dias, ou seja, a brachá vai ser que na hora de medir vai caber 2, era uma coisa impressionante. E disse Moshe Arão para todo o povo de Israel, vai chegar à noite, vocês vão saber que Hashem tirou vocês do Egito, vocês falaram, vocês tiraram a gente, saibam, não foi a gente que tirou vocês, foi Hashem, e ele vai fazer também, a ave codorna, o slav, vai dar comida para vocês, mesmo de noite. Só um parênteses importante, nós hoje em dia não temos a tradição sobre a codorna, se ela é kasher ou não, por isso que a gente não consome a codorna nem o ovo de codorna. E vai chegar de manhã, vocês vão ver a honra de Deus, que Ele escutou a reclamação de vocês. E quem somos nós, vocês reclamarem sobre nós e fazerem um alvoroço para todo mundo reclamar da gente? A gente é só o emissário, Moshe e Arão são os emissários de Deus. E de manhã vocês vão ver, não está se tratando daquele cavô de Deus, daquela glória que foi vista depois quando o maná chegou. E sim, está querendo dizer o seguinte, de noite vocês vão ver que Hashem tem a capacidade de dar para vocês o que vocês quiserem. Vocês querem carne e tudo, mas isso não vai ser dado com uma face bonita, uma face brilhante. Porque vocês não pediram isso da maneira correta, vocês pediram isso de barriga cheia. Agora o pão, que é uma coisa básica, de manhã, quando vocês vão ver isso aqui, vocês vão ver a luz de Deus, ou seja, vocês vão ver a maneira carinhosa que Deus vai dar para vocês amanhã, o maná, num horário bom, na hora que dá para prepará-lo, com orvalho em cima, orvalho embaixo, como se fosse numa caixinha, ou seja, vai ser apresentado de uma maneira carinhosa, de uma maneira de kavod Hashem, de honra de Deus. As reclamações sobre Deus, al Hashem, igual que eu estou falando, que foi feita sobre Hashem. Venachnu, aqui que nós somos importantes. Por que vocês estão talino? Por que vocês estão causando todos para reclamarem? Seus filhos, suas esposas, suas filhas, verevravos, agregados. O Urash fala, eu sou obrigado a explicar que talino
é linguagem de tafila, é linguagem de ativo sobre os outros, ou seja, você está causando os outros reclamarem exatamente pelo daguesh, pelo ponto no lamed, pela maneira como é lido. Se fosse leve, se fosse o lamed sem ponto, então eu podia ler de agir, de vocês reclamarem. Ou se tivesse escrito sem yud e ler tilono, eu ia falar de vocês reclamaram, alguma coisa assim. Agora que o escrito talino dá a entender fazerem os outros reclamarem. Igual nos meraglim, nos espiões, está escrito que eles fizeram a Edá, a congregação, reclamar de Hashem. E disse Moshe, quando Deus der para vocês de noite carne para comer e pão de manhã para se satisfazer, ou seja, o pão era para satisfazer, a carne era só para comer, era só uma coisa a mais. Quando Deus escutar a reclamação de vocês, que vocês estão falando, quem nós somos nós? As reclamações de vocês não tem que vir sobre nós, e sim para Hashem, a gente é só um emissário. Bassar lerrolo, uma carne para comer, mas não para satisfazer. A Torá está te ensinando também aqui uma conduta correta, que não deve se comer carne demais a ponto de se satisfazer. Comer carne, mas não se satisfazer demais com a carne. E por que Hashem fez o mano, o pão cair de manhã e a carne de noite? Porque o pão eles pediram justamente, eles realmente precisavam, porque a pessoa não pode ficar sem o pão. Mas a carne eles pediram isso aqui sem necessidade. Por quê? Eles tinham muitos animais deles, eles podiam simplesmente consumir os animais que eles tinham e também eles podiam ficar sem a carne. Então por isso que Hashem dava num horário mais complicado, num horário não bom, na hora da tardezinha. Que vocês estão malinim, de novo, malinim é a palavra de ativo sobre os outros, de hiperativo, de causarem os outros reclamarem. E disse Moshe para Aaron, diga para o povo de Israel se aproximar perante Hashem, que Hashem escutou a reclamação deles. Kirvu, aproximar para onde? Aproximar para o lugar onde a nuvem de Deus, representando a glória divina, ia aparecer. E quando Aaron falou isso para o povo, e eles se viraram para o deserto, e eis que eles viram o kavod de Hashem, realmente a representação de Hashem, aparecendo numa nuvem.